Cara, uma das coisas mais loucas que a gente vê em Overlord é o Ainz se tornando Momon, né? Pois é, depois que ele se torna, muita coisa muda na história, ele e a Navi conquistando coisa pra caraca, mas olha só, o que será que as pessoas pensam com relação ao Momon? É completamente diferente, né? Porque ninguém sabe que ele é o Ainz, pelo contrário, todo mundo vê já o Momon e o Ainz juntos lá, graças ao ator de Pandora que consegue se transformar, e cada um tem um pensamento distinto do que seria o seu rei, principalmente lá em Ergantel, né? A galera do Reino Feiticeiro, e do que seria o maior aventureiro do mundo. Hoje a gente vai conferir isso tudo direitinho pra você, o que todo mundo pensou desde o momento em que o Ainz apareceu como Momon e se tornou um cara esplêndido, né? O aventureiro mais poderoso do mundo. Vamos lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, galera, é o seguinte, hoje a gente vai falar da grande transformação do Ainz. O que todo mundo vê, o que todo mundo pensa, o que falam sobre o aventureiro Momon e a aventureira Navi, que tava junto com ele. Mas antes da gente começar, deixa eu dar um salve pra você no seguinte, eu acabei, né, faz umas 2 semanas mais ou menos, de abrir um canal novo de games, tá? Então se você gosta de games, dá aquela voada lá, mano, se inscreve no canal. Vou deixar o link na descrição pra vocês aí, é só clicar, vocês já vão lá pro canal direto e já se inscreve lá, mano. Se você curte jogo, a gente tá fazendo várias gameplays lá, toda semana eu tô trazendo um videozinho, 2, então não perde, mano, tamo junto demais, obrigado aí pela força, hein, quero atingir esses 1000 inscritos naquele canal lá, hein, confio em você, que pode dar essa moral pra gente. Vamos que vamos, galera. É o seguinte, o Ainz, ele se transformou no Cavaleiro Momon e a sua fiel companheira Navi, né? Companhia maravilhosa, linda princesa. As pessoas começaram a pensar neles de formas diferentes, de acordo com quem era. Tem gente que pensa muito bem, tem gente que pensa muito mal. Mas bora começar desde o início. O Ainz, sendo um Overlord morto-vivo, ele não podia vagar abertamente, né, por aí, mostrando a cara dele esquelética pra todo mundo. Senão ele ia morrer, entendeu? De nervoso. Eu mesmo, se visse uma caveira do nada na minha frente, cara, caía durinho pra trás, então não tem como. E já que a CZ Delta tinha uma aparência relativamente robótica, a Yuri Alpha só podia sobreviver se ela manter, né, a aparência humana dela até ela perder a cabeça, porque a cabeça dela soltava, por isso que ela usa aquela gargantilha, né, como uma Dulacan aí, não seria uma parada trágica pra ela, né, literalmente, ela não ia morrer por conta disso, só que é problemático por conta de comprometer o disfarce dela, né, ela perde a cabeça e continua viva, que viagem é essa? Pois é, além também dos feitiços de cura e tudo mais, então o Ainz teve que escolher um dos membros menos visíveis das Pleiades, e aqui se encaixou perfeitamente para isso aí, né, já que outras também tinham outras missões, como por exemplo a Lupus Regna, que ficava lá na Vila de Carne. A Narberal então teve que ser a escolhida, Narberal Gama, Doppelganger com 50% de aparência humana, tendo conhecida com o seu papel como Navi desde o início. Momon e a Navi então fizeram uma impressão interessante, principalmente na primeira aparição deles. Apesar da força deles ainda tá inicialmente ali sendo classificada como mais baixa da guilda de aventureiros, eles foram levados a fazer um teste de aventureiros ali, né? Momon, apesar das suas espadas enormes e armadura impressionante, que a gente já olhava de cara já via, as pessoas imaginavam, isso aí, meu irmão, pode ser um frouxão. Vai que ele é um frouxão aí, debaixo de todo esse equipamento, de todo esse negócio recebido pelo seu papai, pode ter simplesmente um cara frouxo, fraco. Então assim, ele talvez, sendo frágil e vulnerável, não seria bem aceito. E essa cena acabou desenrolando na taberna lá, frequentemente visitada pelos aventureiros. E o que isso aconteceu, que acabou que um dos aventureiros tentou chegar em cima da Navi. Só que, prontamente, quem acabou com tudo foi o Momon, que usou esse cara aí como se fosse uma bala, fazendo ele sair voando, batendo numa mesa próxima, e acabou quebrando lá a poção da Brita, cara, uma poção de cura nesse processo. Só que o Momon substituiu essa poção de cura dela por uma outra poção de cura menor, porém mais preciosa, que nesse novo mundo, cara, tinha um valor imensamente grande, tipo milhares de moedinhas lá. E era conhecido como Sangue de Deus. Esse incidente por si só rendeu ao Momon e a Navi uma medida de respeito dos outros aventureiros ali. E o dono da caverna se encarregou de descobrir mais sobre ele, sobre essa poção em comum que ele deu para a garota, e através desse incidente, como alguns boatos começaram a se espalhar, como por exemplo, Momon e Navi são talvez sobreviventes de um dos restos de um reino extinto, talvez um rei e uma princesa que vieram desse lugar, ou algo nesse sentido.
E Anabi também cativou muitos pela sua beleza, né, atraindo admiradores secretos, aliás, nem tão secretos assim, enquanto ela era até mais firme, né, de uma forma dela de tratar esses admiradores, ela sempre xingava os caras, ficava burladona e tal, tudo, lógico, que foi interpretado mais como humor, como uma brincadeira do que insultos graves. Só que essa grande consternação dela é justamente porque, assim como os outros membros lá de Nazarick, cara, ela despreza genuinamente os humanos. Ao contrário do sorriso sádico lá da Lupus Regnia Beta, que ela consegue manter, pô, a Nabi não consegue esconder suas emoções e o seu desdém ali por trás de um sorriso suave. Portanto, o Ainz também considerou que talvez a Nabi não tivesse sido a escolha ideal para aquilo ali. E além disso, mais tarde eles foram abordados pela Darkness. Enquanto eles estavam lá, viam como um estranho, né, estavam sendo vistos como estrangeiros, eles ainda assim tratavam os dois com gentileza, o Momon e a Nabi, e as suas perguntas sobre a região eram simplesmente reconhecidas, respondidas, o seu pensamento também. Ficavam muito impressionados, a galera, com a forma como o Momon era uma pessoa tão poderosa, quando, por exemplo, ele se esforçou muito pouco para poder dividir um ogro em dois lá, com o par das grandes espadas dele. Só que enquanto Darkness estavam impressionados com a força do Momon, a Clementine, cara, ela agiu com total desprezo, quase se divertindo com a sua brutalidade de poder e a luta dela não refinada, o estilo de ignorância geral ali do Momon sobre as coisas também. Isso tudo rendeu a elas uma batalha um contra o outro. Só que aí é que entra o problema, né? Um ataque dela no Momon foi o suficiente pra mudar a opinião dela sobre ele. Porque ele foi lá e amassou a Clementine com tudo, absolutamente tudo. Então, mano, não tem como negar, né, galera? É impossível. Só que os guardas da cidade também ficaram muito impressionados quando o Momon estava usando uma grande espada para eliminar um zumbi gigantesco feito de vários outros zumbis menores. Portanto, ele rapidinho começou a ascender ao posto de aventureiro mais brabo, tá ligado? Só que nem todos compartilhavam esse certo entusiasmo das massas. O líder, por exemplo, lá da equipe de Kraugra, que era o Iverage, por exemplo, cara, ele desprezava completamente o Momon como um novato, achava ele um estrangeiro. Isso estava ofuscando a própria reputação dele. Olha que cara sacana, né? Pra ele ganhar, os outros tinham que perder, né? Tipo isso. E ele tava bolado porque ele teve todo o esforço, todo o trabalho duro, todas as lesões, todas as vezes que ele teve que lamentar a perda de um membro da equipe dele, só pra ele agora chegar, um cara que ninguém nunca viu, essa nova figura, e deixar ele totalmente ofuscado, deixar de lado. E isso acabou deixando o Iverage muito mal, cara. Ele ficou dolorido com essa parada. E o Ainz fez o líder ser muito invejoso, muito ciumento. Portanto, cara, ativamente ele tava procurando fazer o quê? Quebrar o Ainz, mano. Sabotar ele, espalhar boatos contra o Momon, um comportamento extremamente hostil em relação a ele. Só que a equipe dele ainda assim teve uma atitude diferente. Foi lá, pediu desculpas pelas maneiras do líder, né, pelo seu massivo comportamento, e não ajudou em absolutamente nada, porque um dia depois ele estava lá sendo eliminado. Acontece que ele escolheu acompanhar o Momon contra o vampiro lá, né, a Shawter no caso, que tinha aparecido, só que eles não sabiam, junto com a equipe dele, mas apesar do aviso do Momon para eles não irem, o cara foi e acabou. Uma vez que eles estavam lá na floresta, Albedo começou a matar os membros da equipe dele, e ele fugiu, só pra se perder no meio da floresta por conta dos feitiços do Maré. Nessa hora, mano, o Maré imobilizou e matou esse cara, esmagando o crânio dele com o seu pessoal. Então, acabou. Fim dessa guilda aí. Depois disso, o Momon supostamente lutou contra esse malévolo vampiro aí, né? E depois que o Momon e a Nabi derrotaram o basilisco lá, explodiram um bonsai gigante na floresta, a reputação deles de aventureiros lendários foi solidificada. Eles foram levados para o posto mais alto agora, que era o posto Adamantita da guilda, e foi conquistado isso pela sua vitória sobre o Demônio Imperador também, que rendeu a eles mais reconhecimento. E aqui é que a coisa vai ficando mais interessante, tá ligado? Porque a única razão pela qual o Momon e a Nabi não receberam imediatamente o título de nobre, né? Que eles poderiam receber esse título de nobre aí, pô. Os caras já estavam Adamantita, já eram aventureiros, a nobreza servia para eles, tá ligado? Eles já podiam ter chegado nesse patamar, só que eles potencialmente poderiam influenciar o interior do reino, ou seja, mexer com política e tal. E era simplesmente porque a nação estava profundamente dividida dentro do reino, politicamente presa, né? Eles estavam numa crise de sucessão, estavam oscilando as coisas ali à beira de uma guerra civil. Desde que o rei conseguiu afastar o demônio, o imperador ali, e o príncipe Zanak saiu pelas ruas e mostrou que eles estavam lá dispostos a lutar
contra os aristocratas e tal. Meu irmão, em torno do príncipe herdeiro lá do Bárbaro, a posição dele era a posição de sucessão, ele estava agora enfraquecido, ele sentiu a necessidade de impedir a ascensão de uma figura tão poderosa na nobreza que seria o irmão dele. Caso contrário, eles provavelmente seriam politicamente vulneráveis, e o rei Camposa, com o Gazef, depois uma outra figura poderosa e popular, né, por sua parte, talvez não hesitassem nem um pouco em se envolver numa guerra aberta, que no caso adiantou de nada também, porque ele meio que sucumbiu, o Ramposa não teve jeito, o Philip começou a cagada e o Ramposa terminou a cagada, deixou o Wines lutar contra o rei no Restize e é isso. Entendeu? Só que, vamos lá, em resumo disso aqui, em algumas circunstâncias normais, Momon e Anabi se tornaram aventureiros bem conhecidos também em outros lugares. Até mesmo no Império Baharut eles ficaram muito conhecidos. Apesar do Wines já ser conhecido lá, só que acontece que o Momon ele tinha uma grande reputação, entre outras coisas também, que a equipe Foresight, nessa hora, ameaçou libertar o Momon como o último trunfo se eles não fossem autorizados a sair de Nazarick ilesos, ou seja, se eles estivessem lá dentro, todo mundo no arco da invasão da turma de Nazarick, o Momon seria o último trunfo da parada, porque eles acreditavam que o Momon era o cara mais poderoso de tudo. Só que mas era o Ainz, então o Ainz acabou com eles lá dentro sem o Momon ter nem chance de fazer nada. Só que apesar de todas as ações do Momon, tudo que ele já tinha conseguido, a gente ainda tem gente que desprezava ele. Por exemplo, um outro cara que eu desprezo, também não gosto muito, é aquele aristocrata lá que tava do lado do príncipe Bárbaro, tá ligado? Depois dele ir lá na direção da nave, avançar pra cima da nave, ele foi imediatamente atingido pela mão dela, então reclamou com o Bárbaro, sem saber que ele seria sacrificado se algum problema, um conflito entre ele e os aventureiros Momon e Anabi acontecesse, cara. Mano, literalmente o cara foi pra cima dela sem saber que ele poderia ser morto se algum problema, se desse algum BO. E olha só, essas respostas diretas, cara, são coisas relativamente novas. É totalmente diferente pra nobreza de Restize. Além disso, a Escama Albeiro aí também, né, que é a líder lá dos quatro armamentos, ela despreza o Momon. Mas não é um desprezo por ele ser quem ele é, mas simplesmente porque a Anabi já tinha cabelo preto. É, cara, você vai entender agora. Como muitas pessoas não tinham visto a verdadeira aparência do Momon, a Escama considerou fazer o quê? Manter o cabelo dela preto, porque isso teria um impacto positivo na publicidade dela. Ou não. Mas ela acreditou que sim. E ela desistiu dessa ideia depois que ela soube que a parceira do Momon já tinha lindos cabelos pretos. Depois que o Momon apareceu como Cavaleiro Negro e demonstrou o seu poder, ela teve que mudar a estratégia de marketing dela, de marca, né, de ficar com o cabelo preto. E a cor do cabelo que acabou frustrando imensamente ela, porque, novamente, todos os esforços que ela gastou para se associar com a cor preta, para promover a si mesma e avançar de prestígio, no prestígio da sua própria equipe, agora basicamente tinha sido perdido para um outro concorrente. Então, por isso que ela botou o cabelo de branco. Pois é, ela pintou o cabelo duas vezes, primeiro de preto e depois voltou para branco. O que eu acho interessante é que, assim, pra mim, minha opinião, no mundo ali não era tão normal a gente ver personagens assim, com cabelo preto e tal, meninas, só que a Escama com cabelo branco ficou mais bonita. Eu sou suspeito pra falar porque eu gosto de garotas de anime com um cabelo branco, acho que combina, até personagens também, eu acho que fica com umas caras de badass, tá ligado? Até personagem padrão. O Wise eu acho que é o cúmulo do badass, né, porque a cabeça dele já é branca, não tem cabelo, não tem nada. Mas eu particularmente gostei e preferi ela de cabelo branco do que se fosse de cabelo preto. Mas você pode deixar aí nos comentários o que você preferiria. Escama de cabelo branco ou de cabelo preto. Mas beleza, fora desses casos aí, o Momon e a Anabi comemoravam muito, cara. A popularidade deles também foi usada para várias outras coisas, como por exemplo, estabilizar o reino feiticeiro lá em Errantel, o Momon declarando publicamente a execução do rei feiticeiro, que se ele ousasse governar Errantel com tirania, se ele fosse fazer aquilo pesado sobre o povo ali, ele ia acabar com o rei feiticeiro. Então ele estabilizou a nação jovem e ajudou imensamente todo mundo a partir disso. Quer dizer, é aquilo que a gente sabe, mesmo ele sendo o Ainz, isso era um planejamento direto do Ainz, né, para ajudar a nação, e na visão de todo mundo ele se tornou um grande herói. Ele, em outras palavras, apesar da Anabi e do Momon realizarem um feito heróico depois do outro, né, porque eles não pararam nunca, eles foram desprezados como novatos no início, testados como concorrentes pela Escama e por outras pessoas, marginalizados e evitados com uma possível liderança, né, política aí, porque eles potencialmente seriam uma ameaça dos aristocratas. Então, ainda assim, eles passaram por muitas dificuldades para se tornar o que eles se tornaram. Mas no final das contas, são grandes heróis. O Ainz se tornou através do Momon um grande herói e a Anabi a companheira dele.
indispensável, cara. Tanto que nas últimas temporadas, na quarta temporada, a gente vê o Ainz e o Momon andando juntos. E isso traz para as pessoas um ar de segurança, cara. Pô, você não ficaria seguro se você estivesse do lado de um cara que é o herói mais brabo de todos? Mesmo que você tivesse um rei que pudesse ser tirano, porque o Ainz não é tirano não, cara. Ele quer criar a utopia dele. Ele não faz mal pra toda a galera que mora junto com ele. Pelo contrário, ele tá ali pra fazer o bem. E já fez o bem pra outras nações também. Por isso que ele não é o vilão da parada. Muito menos o Momon. Ele tá só criando um ar ali pra que todos possam gostar dele e pra que ele consiga manter, por exemplo, aquele lance dele de criar a guilda em Errantel, aumentar as buscas, ir para lugares desconhecidos. O Momon, que é um aventureiro mais poderoso, vai ser essencial nisso daí. Nos próximos volumes, ele conseguir ir talvez para expedições como o Momon, carregando os companheiros junto com ele. Entendeu? A galera da guilda ensinando todo mundo. Isso são coisas que com certeza podem acontecer. E eu ficaria muito louco pra ver isso acontecendo. Mas, de qualquer forma, eu espero que você tenha entendido tudo que a gente falou aqui, tá ligado? Falamos tudo literalmente que as pessoas pensam sobre o Momon e sobre a nave. Tudo que eles passaram e como que foi a visão dos outros através do que eles pensam. Teve gente que não gostava e que depois passou a gostar deles. Como, por exemplo, a Brita lá no início, né, por conta da poção. E também o caso de Carne Village, apesar de que Carne Village já era meio que com o Ainz, né, já tava com essa ligação aí. Mas de qualquer forma, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Então se curtiu, capricha no likezão. E não esquece, família, manda bala lá na inscrição no outro canal também. Link tá aí na descrição pra vocês virem forte, vai fazer muita gameplay, dar muita risada junto lá. E mano, só vamos, tá ligado? Conto com a sua ajuda, com a sua força pra gente alcançar uns 1000 inscritos lá. Tamo com 380 e pouco. Eu acho, 40 e pouco, não sei, 300 e pouco, vamos chegar nos 1000, confio em você. E se você quiser continuar acompanhando o Overlord e não for inscrito aqui no canal ainda, mano, pô, se inscreve aí, cara, ativa o sininho, não perde tempo. Nós estamos trazendo muito conteúdo de qualidade, essa temporada tá bombando, tem outras temporadas, esse ano em si tá recheado, cara, daqui a pouco tem Sei tá voltando, daqui a pouco a gente tem filme de Overlord lançando, e você não pode perder nada disso. Eu vou querer trazer tudo em primeira mão pra você, beleza? Tamo junto sempre, família. Beijo no coração de vocês e eu te vejo na próxima. Valeu!